Bom, pessoal, boa noite para todo mundo, ou bom dia ou boa tarde, depende da hora que vocês estão vendo, né, esse vídeo. Conforme prometido, eu estou aqui para gravar a aula 10 de Geografia 1, um tema que a gente, devido ao nosso tempo muito apertado e o conteúdo de Geografia está muito extenso, a gente está tentando ver ele com a maior calma possível. Esse conteúdo ficou um pouco espremido, né, no nosso calendário, e aí então a gente está fazendo essa adaptação. Vamos gravar a aula aqui para que vocês possam assistir com calma e tirar as dúvidas em casa. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem enviar para mim. Vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com os demais, né, membros da turma. E ele faz parte do conteúdo de AV3 de vocês, né? Então é um conteúdo inclusive importante. Daí a ideia de não correr com ele em sala de aula, né? Vocês costumam falar que eu falo muito devagar, eu vou tentar falar um pouco mais rápido para fazer com que esse vídeo fique o menor possível, para que ele não seja aí, né, muito monótono para você. Vou usar só as páginas do capítulo, estou pegando aqui o material do SAIS, não vou pegar nenhuma imagem, nenhum GIF de fora, para que a gente use só imagens com direito autoral que a gente tem acesso, né, que é a imagem autoral do livro. Tá? Então, capítulo, aula 10, página 7 do livro de vocês. O tema é agentes do relevo e processos geomorfológicos. Deixa eu conseguir ver se eu consigo dar um zoom aqui para ficar mais bacana aqui. Bom, essa estrutura da Terra aqui você já aprendeu lá no... Deixa eu jogar para cá, né, que a minha imagem está aparecendo aqui na lateral. Então acho que sim vai ficar bom. Essa estrutura interna da Terra, você aprendeu lá no seu sexto ano a dividir a Terra em núcleo, em manto e crosta. Aqui a gente tem outras possibilidades de separação, né? Como o esquema está mandando aqui. Biosfera, litosfera, atmosfera e hidrosfera é uma das formas de a gente dividir a Terra. E se a gente for falar de camadas internas, né, como eu havia falado lá no sexto ano, manto, o núcleo e a crosta, aqui agora no ensino médio existem outras partes, né, outras camadas que, devido à importância dessas áreas, dessas zonas, a gente dá nome para elas também. É o caso da astenosfera. A gente vai falar um pouquinho da astenosfera daqui para frente, tá? Conforme a gente está falando de relevo, é importante você entender o seguinte: existem dois tipos de agente que vão transformar o relevo. A gente chama esses agentes de agentes construtores ou agentes modeladores, como está escrito aqui no livro de vocês. Agentes construtores são aqueles associados às tectônicas de placas, né? O movimento das placas tectônicas. São eles que constroem, que de fato promovem o relevo. E existem os agentes que só esculpem o relevo, que só dão forma para ele, e por isso o nome é agentes modeladores, que esses agentes modeladores estão associados a agentes externos à superfície terrestre, né? Que atuam só na superfície. Daí também chamar esses agentes modeladores de agentes exógenos. Assim como os agentes construtores podem ser chamados de agentes endógenos, que estão dentro da crosta terrestre. Então esse capítulo todo aqui é para mostrar para você que existem essas diferenças na promoção do relevo. Vamos falar de agentes exógenos, os agentes modeladores, e vamos falar dos agentes internos, endógenos, ou agentes construtores do relevo. Beleza? Eu sugiro você aqui a marcar esse segundo parágrafo aqui, ó, que eu estou passando com o meu mouse em cima, que ele dá exatamente essa explicação. Bom, vamos para a página 4 aqui, onde na página 4 ele vai começar a falar dos agentes construtores do relevo. Vamos retornar também lá no ensino fundamental, quando você aprendeu que a crosta terrestre ela está em movimento. Ela está em movimento porque ela é formada de placas, que você certamente lembra das placas tectônicas, e as placas tectônicas estão em movimento porque o manto terrestre, o material magmático no manto terrestre, ele está em movimento. E é por ele estar em movimento que ele acaba movimentando essas placas, que são placas de tamanho gigantesco, que ocupam toda a crosta terrestre. Como essas placas estão em movimento, e esses movimentos não são uniformes, essas placas, então,
elas acabam promovendo uma dinâmica de transformação do relevo. Existem alguns movimentos, alguns encontros entre placas que vão promover, né, uma série de eventos geológicos que vão dar origem às diversas formas de relevo. A gente vai ver alguns deles aqui. O livro chama atenção aqui para vocês da deriva continental, aquela teoria que só foi provada há menos de 70 anos, na verdade, mas ela já é desde o início do século passado, formulada pelo Wegener, salvo engano é esse o nome. Agora estou aqui me pegando, mas acho que é o Richard Wegener. E ele já havia suspeita de que os continentes, eles, né, o formato deles se encaixava, e diversos estudos feitos foram avançando nessa ideia de que, óbvio, existe a possibilidade dessas áreas antes serem áreas que estivessem juntas. Espécies de animais semelhantes, espécies de vegetação semelhantes na costa brasileira e na costa africana, por exemplo. Estudos feitos pelo Charles Darwin já caminhavam nessa direção. Mas essa comprovação vai vir mesmo a partir do estudo da geologia, estudo das rochas e na comprovação de que essas placas estão em movimento. É óbvio que a gente está falando aqui de tempo geológico, é um movimento muito lento, é algo que a gente só consegue perceber através de equipamentos muito precisos, então, né, releva, não dá para você acompanhar esse movimento em tempo real, mas vez ou outra as forças internas nas movimentações das placas tectônicas promovem alguns eventos esses sim a gente consegue perceber, né? É o caso dos abalos sísmicos e do vulcanismo, né? São dois exemplos. Bom, aqui na página 4, então, 4, perdão, é porque aqui no 8. Aqui na página 8, ele dá aqui o nome, ó, é o Alfred Wegener. Eu falei Richard Wegener, né? É o Alfred Wegener. Errei só o primeiro nome dele. Então, a teoria de placas tectônicas, ela já é uma teoria do início do século passado, como eu te falei. Mas ela só vai ser comprovada na década de 70. Não tem nem tanto tempo assim, né? Eu falei 70 anos, era década de 70. Tem 50 anos que essa teoria está comprovada. Bom, o importante mesmo, aqui para nós, é esse esquema bonitão aqui de baixo. Bom, se essas placas, então, que sobrepõem a superfície terrestre, elas estão em movimento, porque o magma embaixo delas está em movimento, e esse movimento é lento, é um movimento gradual, mas não é uniforme, isso faz com que existam possibilidades de limites diferentes para o encontro dessas placas. Ou elas podem estar se chocando umas com as outras, ou elas podem estar se afastando, elas podem estar indo em sentidos diferentes, e cada um desses movimentos gera resultados diferentes. Você já deve ter ouvido a história de que no Brasil não tem terremotos. Isso não é uma verdade. A gente tem terremotos aqui sim, só que eles têm um nível de escala, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, muito baixo. A gente não consegue nem perceber a maioria deles, a grande maioria deles. Mas existem locais no mundo que, por estarem localizados em áreas de encontro de placas tectônicas, estão muito mais propensos e sujeitos a eventos, né, tectônicos. Nesse esquema aqui, ó, existem os limites das placas tectônicas em amarelo, e cada triângulo vermelho desse é um vulcão. Então percebam que os vulcões estão espalhados pelo mundo, na maioria das vezes em áreas de limite de placas tectônicas, né? E as áreas de atividade sísmica também são, né, na maioria das vezes, áreas de encontro de placas tectônicas. Então, os eventos de abalos sísmicos e de erupções vulcânicas, a gente não pode dizer que todos, mas a grande maioria está associada a essa dinâmica de encontro de placas tectônicas, tá? Bom, vamos seguir aqui rapidinho, vamos para a página 5, página muito importante, porque aqui eu tenho um resumão sobre os movimentos tectônicos. Bom, isso aqui você aprendeu lá no 6º ano também. As possibilidades de limite, então, entre as placas tectônicas são o divergente, o convergente e o transcorrente, que às vezes também é chamado de desgastante, né, ou tangencial. São movimentos simples.
E aqui no livro de vocês tem um pequeno equívoco que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. Movimento divergente, o nome está dizendo, né? Essas placas estão divergindo, elas estão indo para locais separados, locais diferentes. Elas não estão convergindo, elas estão divergindo. Nesse processo, as duas placas se afastam e o manto terrestre vai subir, né? Vai chegar próximo da superfície ali para ocupar o espaço gerado, né, por esses dois movimentos. E aí então eu tenho a formação de solo, formação de rocha, na verdade, rochas novas, né? É um processo de formação rochosa, faz parte do ciclo das rochas, né? Então, movimento divergente ao afastamento das placas e o magma que está no manto terrestre ele vai ocupar esse espaço. Normalmente isso forma uma pequena forma de relevo, né? Na maioria das vezes submarino. O limite convergente já é o oposto. Há uma convergência de placas tectônicas. E nessa convergência, a placa mais densa ela acaba ficando por baixo. E a placa menos densa ela vai soerguer, ela vai levantar. Esse tipo de encontro, quando ele é um encontro entre limites com densidades muito diferentes, ele tende a formar, por exemplo, montanhas. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, é um processo geológico formado por encontro de duas placas tectônicas. Aonde está o erro que eu mencionei no livro de vocês? O erro está aqui, ó, nas placas convergentes, o livro de vocês separou 3 possibilidades. Encontro de placas oceânicas e continentais, que é o primeiro exemplo aqui, né? E nesse caso o exemplo está certinho, né? O esquema está certo. Placas oceânicas, duas placas oceânicas convergindo uma contra a outra. E no exemplo aqui, ó, eu não tenho duas placas oceânicas. Então é interessante você ver que aqui o esquema está errado, tanto que ele é igualzinho ao esquema anterior, oceânico-continente. Então ignorem, tá? E quando há o choque de duas placas continentais, o princípio é sempre o mesmo. A placa mais densa, por ser mais densa, ela afunda, e a placa menos densa vai ficar por cima, e aí vai haver a formação de um relevo, né? Então, perfeito. Mas aqui para baixo, além dos movimentos horizontais de placas tectônicas, existem movimentos verticais. Esses movimentos verticais eles têm um nome, eles são chamados de epirogênese. Isso está aqui no meio um parágrafo aqui no meio dos esquemas que eu sugiro que você marque, tá? A epirogênese, então, é um movimento, né, vertical das camadas rochosas, e esse movimento vertical ele pode ser dividido em 2 modelos: dobramentos ou falhas. Os dobramentos é uma deformação que o nome está dizendo, né? A camada rochosa ela se dobra. E por que ela se dobra? Porque esse tipo de rocha é maleável. Então, locais que têm tipos de solo e rochas maleáveis, eles sofrem dobramento. É só você pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui, vamos supor aqui uma placa, né, no interior de uma placa tectônica, e eu estou fazendo pressões horizontais aqui, ó, forças horizontais na lateral. Como o papel aqui ele é maleável, ele vai, ó, dobrar. Então é isso que está acontecendo com a camada rochosa. É óbvio que a gente está falando de rochas, né? E não de uma folha de papel. Mas lembra que esse processo é lento, esse processo é gradual. Então esse dobramento não vai acontecer da noite para o dia, né? Lentamente a camada rochosa ela vai ganhando esse formato. Isso só acontece em rochas maleáveis. Agora, quando a rocha ela não é maleável, aí vai haver uma quebra. E essa quebra a gente chama de falha. Então aí eu tenho o falhamento. Nessa estrutura do falhamento, essa quebra vai fazer com que parte desse material que se partiu, ou ele sobe, ou ele desce. Na verdade, ou ele soergue, ou ele, né, desce. A palavra soerguimento ela pode ser uma palavra dificinho para vocês, mas é uma palavra que significa isso. Esse material ganhou altitude, ele subiu, né, em proporção aos demais. Temos aqui alguns exemplos de falha na página 9. Tá? A diferença de dobras e falhas, além dessa diferença visual aqui muito clara e nítida, isso diz respeito à maleabilidade das rochas. Rochas maleáveis
sofrem processo de dobra. Rochas mais rígidas e elas vão sofrer o processo de falha, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Abalos sísmicos. Opa, dá um zoom aqui. Os abalos sísmicos são liberações de energia dentro das placas tectônicas resultante desse processo de movimentação. Em determinados momentos, essa energia ela se dissipa através de ondas. Essas ondas elas têm sempre um hipocentro e um epicentro. Hipocentro é o local de origem da onda, como está mostrando aqui no esquema, né? É onde a liberação de energia se iniciou, é o motivo, é a origem do movimento, a origem do terremoto. Já o epicentro é o ponto da superfície terrestre que vai, né, sofrer maior abalo, né? Vai sofrer muito mais com essa liberação de energia. Existe uma escala, chamada escala Richter, como está aqui do lado, que é a escala responsável por medir a intensidade dessas ondas sísmicas. Essa escala Richter, ela varia na proporção de 10. Um terremoto de escala 2, ele é 10 vezes mais forte que um terremoto de escala 1. Um terremoto de escala 3 é 10 vezes mais forte do que um de escala 2. E por aí vai. Até hoje, graças a Deus, a gente não teve nenhum registro de terremoto acima de 10. A gente chegou próximo, 9.4, 9.6. O Chile, por exemplo, registrou 2 grandíssimos terremotos na sua história aí, geológica, né? Não na história do país, mas ao longo da história do planeta, 2 dos 3 maiores abalos sísmicos do planeta aconteceram no Chile, aqui do nosso lado, né? Aqui no Brasil a gente está ali dentro da casa dos 3, 4, entre 1 e 4. Ou seja, eles são imperceptíveis ou pouco perceptíveis. Então, a nível de capacidade destrutiva, essa escalinha aqui, essa imagem mostra para vocês justamente isso. Porém, ressalta o seguinte, não necessariamente a intensidade do tremor está associado com o impacto de destruição que ele causa. Existem alguns locais que estão mais adaptados a esse tremor, a esse abalo sísmico, do que outros. Por exemplo, o Japão é um país que se formou em cima de uma área de intensa atividade geológica. Abalos sísmicos são comuns, muito mais comuns do que para nós, né? Abalos sísmicos de grande intensidade. Ou seja, essa sociedade está adaptada a isso ao longo do tempo, ela se adaptou a esses abalos sísmicos. Então, abalos sísmicos de grande intensidade, até dado o investimento que o Japão possui, né, a economia que o Japão possui, causam poucos impactos, porque o investimento em como lidar com essa situação é muito grande. O Haiti, por exemplo, é um caso diferente. Um país absolutamente pobre, onde um terremoto de escala 6 mata centenas e milhares de pessoas. Então, nem sempre o potencial de destruição gera uma destruição de fato. Às vezes, um terremoto de escala maior, por ter acontecido num local adaptado, ele vai causar menos impacto. Então, é importante você salientar isso, tá? Bom, vulcanismo, presença de vulcões, é uma outra possibilidade de formação de relevo. Percebam que existe aqui também uma relação com o limite de placas tectônicas. Chamar a atenção de vocês por uma área específica, que aqui nessa imagem de baixo está em verde, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, que não é um círculo perfeito, mas é uma área ali no Oceano Pacífico, onde há propensão à formação de atividade vulcânica. Então, a maior parte dos vulcões do mundo se concentra nessa área. Existem ainda outras áreas de propensão. Isso não quer dizer que os vulcões não possam acontecer fora do limite entre placas tectônicas, mas a ocorrência, como a gente viu lá antes, é muito menor. Tá bom? Vamos seguir aqui a nossa vida. Bom, aqui é um esqueminha só para mostrar para você como um vulcão se forma, como um hotspot ele influencia, né, na formação geológica. E esse aqui basicamente é o processo de formação do Havaí ou da ilha do Japão, né, o arquipélago de ilhas do Japão. Funciona exatamente como esse esquema aqui. Então eu sugiro que você dê uma olhada com carinho nesse esquema aqui.
E marque esse parágrafo aqui, tá bom? Parágrafo de cima. A placa tectônica está em movimento, mas a temperatura do núcleo da Terra ali está aquecendo o manto, que por sua vez aí possui, aquece o material magmático de tal forma que ele ganha alta pressão e ele precisa ser liberado através da pressão. Então eu gero aqui a erupção vulcânica, né, o vulcão. Com o movimento da placa tectônica, essa crosta ela se desloca, mas o hotspot ele permanece no mesmo lugar, lá no manto terrestre. Então ele continua formando, né, erupções vulcânicas, né? É basicamente isso aqui, ó. Um vulcão vai ficando extinto, ele vai ficando para trás e um novo vulcão se forma. Futuramente, daqui a milhares e milhares de anos, vai ser esse vulcão aqui que vai ficar, né, inativo e vai ter um outro vulcão ao lado dele que vai se formar. É assim que o processo funciona e lembra sempre milhares e milhares e milhares de anos, né? Você não vai conseguir ver essa estrutura bem formadinha na sua cabeça, tá? Bom, esses são os agentes endógenos, agentes formadores do relevo. Agora a gente está passando para os agentes modeladores, também chamados de agentes exógenos, são aqueles que atuam na superfície terrestre. Então são agentes que transformam o relevo a partir de ações mais constantes, através do clima, né? Da chuva, da ação do vento. É uma ação mais constante, porém que libera menos energia de uma única vez, né? Então é importante você contrapor essas duas situações. Pois bem, intemperismo. O que é intemperismo? Intemperismo é o desgaste das rochas. Esse desgaste ele pode acontecer de maneira física, química ou biológica. Quando o desgaste é de maneira física, esse desgaste não promove uma alteração química, como o nome está dizendo, né, da rocha. A rocha permanece tendo o mesmo material. Não há uma transformação química do material para desprender o sedimento. Então, ela soltou um sedimento, mas a rocha permanece inalterada. As características dela não houveram transformações químicas nesse processo. Agora, o intemperismo químico, ele promove uma alteração. Essa rocha ela vai desprender uma parte dela, ela vai separar uma parcela, ela vai se desgastar a partir de uma mudança química. Normalmente isso está associado à ação da água. Tá? A ação da água ela pode promover o intemperismo químico. Não que ela deva, o que é obrigatoriamente, mas ela pode fazer isso. Já o intemperismo biológico, o nome está dizendo, né, é aquele desgaste feito nas rochas, promovido, obviamente, por seres vivos, raízes de plantas ou animais. Beleza? Bom, já a erosão, que está embaixo, e é importante, muito importante você entender a diferença entre intemperismo e erosão. Intemperismo é o desgaste da rocha, até que ela solta um sedimento. O material que a rocha gera ao se desgastar, aquela terrinha, aquela poeira, aquele grão, a gente chama de sedimento. Erosão é o processo que acontece com o sedimento. É o que acontece com esse sedimento a partir do momento que ele tem origem lá na rocha até o local onde ele vai se depositar, onde ele vai parar, também chamado de planície de deposição. Ou seja, a gente está falando aqui de um movimento. Erosão é um transporte de sedimentos, é um movimento que o sedimento faz depois que ele surge. E quando é que ele surge? No intemperismo das rochas. Então a rocha está lá, ela é desgastada, ela é intemperizada. Ela solta um pedacinho dela, que a gente vai chamar de sedimento. Esse sedimento, o que acontece com esse sedimento, a gente chama de erosão. Tá bom? Bom, existem diferentes tipos de erosão. Erosão pluvial é aquela promovida pela chuva. Erosão eólica é aquela promovida pelo transporte de sedimentos pelo vento. A marinha, que é feita pela ação das marés. Ou seja, isso aqui você aprendeu lá no 6º ano também. A erosão glacial, aquela promovida pelo congelamento e descongelamento. Então, existem diferentes tipos de erosão e o próprio nome dessa erosão vai ajudar você a definir quais são os processos dela. Bom, chegamos aqui na última página, tá? Para a gente terminar. Em determinados locais do mundo, prevalecem agentes formadores de relevo ou construtores em detrimento dos agentes modeladores. Já em outras partes é o inverso. Como é que funciona aqui no Brasil? Nós estamos num clima tropical, um local muito quente, com muita chuva. No Brasil,
predominam, e se você parar para pensar como se nós estamos no meio da placa tectônica, né, como você já bem sabe, o território brasileiro está no meio da placa sul-americana, a gente não está numa área de borda de placa, onde as atividades geológicas são intensas, então, por natureza, nós já teríamos agentes construtores do relevo acontecido aqui há milhares de anos atrás. Então, a gente não tem uma grande transformação do nosso relevo. Quem promove a alteração aqui são os agentes modeladores. A chuva, o vento, a ação de animais. É isso que promove a alteração do relevo aqui no Brasil. O nosso relevo ele é muito antigo. Ele é muito antigo e ele não tem cotas altimétricas, altitudes muito elevadas. Nosso local com maior altitude beira 3.000 metros. Se você parar para pensar em locais onde eu tenho limite de encontro entre placas tectônicas, como o Himalaia, que tem quase 12.000 metros de altitude. Então o relevo brasileiro é um relevo que não tem muitas oscilações, em virtude de ser um relevo velho, antigo. Ele não está sujeito a processos de agentes construtores com tanta intensidade. Ele está sujeito, sim, com maior intensidade, à ação dos agentes modeladores. É o inverso, por exemplo, se eu pegar países escandinavos, onde a ação da água da chuva ela é muito menor, a ação eólica ela é menor. Então, esses locais estão muito mais associados a processos de agentes construtores de relevo e não agentes modeladores de relevo. Essa divisão, né, essa diferenciação, ela está aqui nessa primeira parte, aqui nos primeiros parágrafos. Eu sugiro vocês a marcarem, então, aí esses 3 parágrafos aqui para você ter isso bem salientado na sua cabeça, tá? E ele termina aqui o capítulo falando de 3 formas de relevo. As 3 formas de relevo que a gente usa para classificar relevo mesmo, né? Montanhas estão associadas aos dobramentos modernos, áreas, né, de orogênese, áreas onde a tectônica de placas funciona, onde ela está acontecendo, onde esse relevo está acontecendo. Ele é novo, é um relevo novo, é um relevo em formação. Planaltos são áreas que tendem a ser planas, né, tendem a ser aplainadas, como a gente chama, com altitudes elevadas. Na maioria delas prevalecem os processos de erosão, né? As depressões são áreas mais rebaixadas do que as suas áreas ao entorno e, obviamente, elas estão ali posicionadas em torno dos planaltos ou das montanhas. Podem estar atrás das planícies também. Já as planícies, áreas aplainadas, que tendem a ter mais deposição de sedimentos oriundos desse processo de erosão. Lembra que eu falei lá? Planície de deposição? Então, a planície recebe sedimentos. Ela tem muito mais sedimentação do que erosão de fato acontecendo, né? Ela não está perdendo sedimento, ela está ganhando. Então, são locais onde os processos de sedimentação são superiores, né, aos de desgaste, como você viu na aula comigo. Então, essas formas de relevo são as formas de relevo continentais, que a gente usa para classificar relevo no mundo inteiro. No Brasil, como você bem sabe, não existe a primeira aqui. Os dobramentos modernos não estão aqui. Então, a gente não usa como critério montanhas, por exemplo, né? Só planalto, planícies e depressões. Então, das formas de relevo, dessas 4 formas de relevo continentais, no Brasil a gente só encontra 3. Bom, a página seguinte aqui já ressalta aqui o homem. Ressalta aqui o homem como um agente modelador desse relevo. A gente está cada vez mais atuando. Se a gente retira a cobertura vegetal ou através da nossa atividade extrativista, mineradora, o homem é cada vez mais forte nessa alteração do relevo. Então, abre-se aqui um pedacinho do livro só para abordar que existe essa nova nuance, né? O homem agora, depois de milhares de anos, o homem agora é um agente também que tem capacidade de interferir nesse relevo. Beleza? Bom, temos questões aqui para fazer. Eu sugiro que você faça essas questões. Se você tiver alguma dúvida, a gente tira em sala de aula rapidinho ou você manda para mim, para a gente poder sanar o mais breve possível. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Obrigado aí pela atenção e não deixa de ver o vídeo e, por favor, compartilha com os outros amiguinhos. Valeu? Saudações geográficas para vocês e até mais.